Capítulo 114, Vovô Kun. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Laura estava calmamente sentada na carruagem, enquanto Nia estava sentada ao lado dela. Esta carruagem não era como a comum que eles tinham usado para chegar à Fortaleza Montenegro, onde tinham que permanecer discretos. Esta carruagem era ornamentada, puxada por 4 garanhões da neve. Os garanhões da neve eram bestas mágicas de água do 4º nível. Pareciam cavalos comuns, mas tinham um corpo branco com alguns elementos mágicos de água. Esses cavalos eram dóceis, então eram fáceis de domar. O único problema era que eles eram muito caros. Havia até alguns nobres no continente que não podiam pagar por eles. Garanhões da neve eram como um símbolo de status. Quanto à carruagem em que Laura estava sentada, era construído com um ornamento com 2 camadas. A camada externa era feita de madeira flutuante. Não só era tão duro como aço, mas também poderia bloquear a maioria dos ataques mágicos. A camada interna era feita de algodão de pão. Esse material veio de uma planta muito particular, macia como algodão, mas também altamente elástica. Era excelente para fazer uma variedade de móveis. Infelizmente, o algodão de pão teve um rendimento muito baixo. No continente, uma pessoa comum não poderia pagar por isso. Em outras palavras, você precisaria de milhares de moedas de ouro para comprar esta carruagem. E o valor total dos 4 garanhões da neve valeu 50.000 moedas de ouro. Enquanto andava nesta carruagem cara, Laura tinha um rosto calmo. Sua transação foi concluída. No entanto, suas perdas não foram pequenas. Ela havia perdido um total de 300 guardas, e se não fosse por Zalhai, ela poderia nem estar viva sozinha. E Laura notou outra coisa. Alguém de seu clã deve ter descoberto sobre sua viagem à Fortaleza Montenegro e providenciando para que as pessoas mexessem com seus negócios. Isso não foi uma surpresa, já que ela sabia que a estrada não seria pacífica. No entanto, Laura não queria retaliar ainda. Ela não sabia se os que estavam contra ela eram dos altos escalões de seu clã ou apenas de um dos outros herdeiros. Se fossem os membros superiores do clã, isso seria problemático. Essas pessoas representavam o clã inteiro, então ninguém iria ajudá-la se ela decidisse revidar. Mas se era um dos herdeiros, então isso não seria grande coisa. Ela estava pronta para lutar contra eles para ver quem era mais poderoso. Com esse pensamento, Laura não pôde deixar de franzir a testa. Ela não estava com medo se era uma batalha de inteligência, mas ela também sabia que estava faltando alguma coisa, um mestre. Seu pai, Kevin, não era uma boa escolha porque, embora ele fosse um mago de 7º nível e pudesse ser considerado um especialista, ele tinha muita pouca experiência real de combate. Mesmo que seu nível de magia fosse alto, ele não saberia o que fazer em uma batalha. Era como se o pai dela tivesse escolhido a carreira errada. Em vez de um mago, ele deveria ter sido apenas um alquimista. Pensando em escolher um mestre, Laura não pôde deixar de pensar em Zalhai. Ele era um misterioso mago negro que era realmente incrível. Ele não só salvou a vida dela, como também conseguiu derrotar todos os obstáculos e se estabelecer ao lado da cidade-casa. Laura fizera uma avaliação de antecedentes em Zalhai, mas não conseguiu nada. Era como se ele viesse do nada. Ainda assim, ela conseguiu descobrir o que aconteceu com Zalhai perto da cidade-casa. Foi precisamente por isso que ela descobriu sobre os acontecimentos recentes. Agora ela sabia de 2 lutas que ele tinha tido, mas para ser honesto, ela não esperava tal resultado na última batalha. Ela tinha visto a força de Zalhai, então ela sabia que ele era muito forte, mas ela ainda não esperava que ele fosse capaz de lidar com alguém como Gaara. Todos sabiam que os magos da luz tinham uma vantagem sobre os magos negros, mas neste caso, o mago da luz foi derrotado e desapareceu sem deixar vestígios, deixando muitas pessoas assustadas. Para dizer a verdade, Laura não se sentia totalmente à vontade com Zalhai. Seu tempo era muito coincidente, e ele parecia estar morando fora da cidade-casa, como se estivesse esperando por ela. Isso a deixou cética quanto aos motivos dele. Embora Zalhai tenha resgatado ela, não se esqueça que foram os magos negros mortos-vivos do grupo mercenário imortal que a atacaram, e o próprio Zalhai era um mago negro. Quem sabia se havia algum tipo de trama entre eles?
Quando Nier se sentou ao lado de Laura, ela viu sua carranca, então não pode deixar de perguntar: senhorita, em que coisa infeliz você está pensando? Laura se virou, viu o olhar no rosto de Nier e deu uma leve risada. Nada, Nier. Depois que chegarmos em casa, descanse um pouco. Amanhã iremos visitar o Sr. Zalhai. Nier assentiu. Ela não sabia muitas coisas e deixou esse tipo de maquinações para Laura. Ela era tão simples quanto um pedaço de papel. Foi isso que fez Laura sentir o desejo de protegê-la. Só então, a carruagem parou. Sérgio, o motorista então disse: senhorita, chegamos em casa. Nia imediatamente abriu a porta da carruagem enquanto Sérgio abaixava a escadinha, permitindo que Laura saísse da carruagem. A casa de Laura ficava no distrito de Xixim da cidade Casa, um rico bairro aristocrático onde moravam pessoas ricas. Embora Laura fosse apenas parte de uma família de ramo do clã Mark, no continente, ninguém ousaria subestimar ninguém naquele clã, especialmente em um território tão pequeno como o Ducado de Purcell. Afinal de contas, o pai de Laura, Kevin Mark, era o segundo herdeiro do clã, o que era uma posição ainda mais alta do que o grão-duque do Ducado de Purcell. O poder da Companhia Mark se estende por metade do continente, tornando-a muito mais prestigiosa do que um simples duque do Império Aksu. Por causa disso, a casa de Laura foi colocada na melhor posição no distrito de Xixim, uma linda área que cobria vários acres. Assim que Laura saiu da carruagem, um homem idoso foi ao encontro dela. Este velho era o caseiro de sua casa, mas para Laura ela o respeitava como se fosse seu avô. A mãe de Laura morreu quando ela era pequena, e esse velho a criou como se fosse sua neta. Ele lhe ensinou muitas coisas, e se não fosse por ele, ela não teria realizado nenhuma de suas realizações de hoje. Quando Laura viu o velho, ela imediatamente o cumprimentou: Vovô Kun, você não precisa pessoalmente vir até a porta. Você poderia ter simplesmente deixado os outros fazerem isso. Kun deu uma risada: está tudo bem. Ouvi dizer que alguém tentou lidar com você. Claro que eu queria dar uma olhada para ver se minha pequena Laura estava machucada. Bem, grupo mercenário mortal. Aqueles bastardos, só de pensar neles me deixa louco. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ir destruir eles. Desde que eles se atreveram a lutar contra você, eu acho que eles não querem viver mais. As palavras de Kun eram claras. Ele era forte com a força de um guerreiro do 8º nível. Na verdade, as habilidades de Ki de batalha de Laura foram apreendidas com ele. Laura sorriu: Vovô Kun, você não precisa se preocupar com o grupo mercenário imortal. De qualquer forma, onde está meu pai? A partir da menção de Kevin, Kun não pôde deixar de dar um sorriso irônico. Ele está em seu laboratório. Ele queria buscá-la, mas sabe como é. Uma vez que ele começa com suas experiências, ele vai esquecer o tempo. Deixa pra lá. Laura sabia que tipo de pessoa era seu pai, então ela não se importava. Vovô Kun, você preparou algo delicioso para mim. Kun riu: eu sei o que iria querer quando voltasse. Fique tranquila, eu preparei algo delicioso. Eu deliberadamente enviei alguém para comprar 2 pequenos peixes de fogo. Você acha que eles são bons o suficiente para uma refeição? Tendo ouvido falar de sua comida favorita, Laura não pôde deixar de ficar animada. Ótimo! Tem peixe de fogo. Ela puxou Nier com ela enquanto corria para dentro. Nesse momento, ela se mostrava como uma verdadeira adolescente, nada como a frente alta e decisiva que ela mostrava aos forasteiros. Olhando para Laura, Kun não pôde deixar de sorrir quando ele a seguiu para dentro da casa. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.